Caos se estabelece em Los Angeles, com manifestações cada vez mais violentas, Trump utilizando a Guarda Nacional e até entrando em conflito numa questão constitucional, já que o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, alega que o Trump não poderia fazer isso à revelia dos direitos, da vontade do governador do estado. Será que o Trump está certo em usar a Guarda Nacional para conter as manifestações? Vai lembrar que pelo aumento da violência, o Pete Hegseth fala até da utilização dos Marines, ou seja, dos fuzileiros navais, o que pode agravar ainda mais a tensão em Los Angeles, entender também por que Los Angeles está sendo esse epicentro da confusão social, e falar um pouquinho também sobre o Elon Musk, que passa a fazer tweets, ou X's, né, cada vez mais palatáveis, agradáveis em relação ao Trump, mostrando talvez uma possível reaproximação entre essas duas figuras. Falar também, galera, sobre a Rússia de Vladimir Medinsky, que é o porta-voz do Putin, pelo menos para as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, que garante que se uma paz real não for estabelecida, uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, o fim do mundo pode estar mais próximo do que a OTAN imagina, com os russos avançando em direção a Sumi e ficando cada vez mais nítido que uma grande ofensiva de verão está por vir. Vale lembrar, galera, que a gente teve o Mark Rutte, que é o líder da OTAN, também se pronunciando, que hoje os russos, em parceria com a China, Coreia do Norte e Irã, estão muito mais poderosos do que a OTAN imagina. O que a Rússia produz em 3 meses, a OTAN produz em 1 ano, e que dentro de 5 anos a Rússia estará pronta para atacar um membro da OTAN. Será, galera, que vai rolar? Enquanto isso, Israel atravessa uma grave crise política com o Shas, que é o partido ultra-ortodoxo do país, alegando que pode abandonar o governo Benjamin Netanyahu, que significaria a queda do primeiro-ministro, enquanto a embarcação Medellin, que tinha, dentre outras figuras, o Thiago Ávila e até Greta Thunberg, é interceptado por Israel. Para finalizar, falar também sobre a Colômbia, que oferece recompensa para o paradeiro, né, do motivo do atentado contra o Miguel Uribe, e também negociações comerciais importantes hoje entre China e Estados Unidos, que podem tentar amenizar a guerra comercial. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei pra vocês na introdução, aliás, só antes, tá? Hoje, galera, caso você esteja assistindo na segunda-feira, tá? Estou participando à noite do Flow, né, podcast ali, e batendo um papo sobre Elon Musk, Trump, geopolítica dos Estados Unidos. Acho que vai ser interessante aí a sua participação, tá? Se puder apoiar lá, vai ser sensacional, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, galera. Como eu falei pra vocês na introdução, a Los Angeles, na Califórnia, que lembrando, é uma cidade que se gaba por ter o status, né, de uma cidade santuário, ou seja, eles alegam que eles não cooperam com a fiscalização federal no âmbito da migração, e é uma cidade que tem muitos imigrantes indocumentados. A gente fala de alguns bairros, como por exemplo o bairro onde começaram as manifestações, que tem mais de 80% da população se declarando como descendentes, ou até mesmo sendo, né, hispânicos. Então é um bairro que essa questão migratória é muito forte. A gente sabe que o governo Trump, desde o início do seu mandato, ele vem fazendo essas políticas de deportação, a média fica em dia de 600 por dia, só que Los Angeles, eu diria que aumentou a fiscalização do ICE nos últimos dias. E aí, segundo o ICE, tá? De novo, são fontes do governo americano. Houve uma desinformação que acabou gerando uma certa convulsão social numa loja de departamentos que acabou culminando com toda essa revolta. Claro, né, que já existia uma certa ânsia e eu diria que esse foi o estopim. A gente fala, pessoal da loja Home Depot,
que é uma loja, que tem ali, né, uma loja de departamentos tal, que geralmente ficam vários imigrantes indocumentados, imigrantes irregulares, que eles ficam ali numa prática de diaristas, né, não querem ter um trabalho formal, nem nada disso, mas eles ficam para pessoas que vão fazer compras, para alguns empreendedores, né, então ficam diaristas ali oferecendo seus serviços para os empreiteiros, para saber se eles conseguem arranjar um tipo de bico. Teoricamente, houve a suspeita, a desinformação que o ICE, o serviço ali, né, de imigração, ia fazer uma espécie de sondagem, ia fazer prisões em massa e começaram a protestar naquela região. Daqueles protestos, teve a coibição de maneira violenta por parte das forças policiais locais e isso acabou culminando com ainda mais manifestações. Mas o próprio serviço do ICE deixou claro que não haveria batida na Home Depot naquele dia. Mesmo assim, eu diria que se não fosse esse o caso, seria outro completamente diferente, porque, de novo, a tensão social já existia. Tanto que, por exemplo, nessas manifestações, você pega relatos, ouvindo a própria mídia americana, CBS, ABC, enfim, eles ficam entrevistando pessoas e falam assim, mas era óbvio que isso ia acontecer, porque a gente fala de pessoas que convivem no nosso dia a dia que a gente sabe que não tem documentos oficiais. Então são nossos familiares, nossos amigos, trabalhadores que a gente convive no nosso dia a dia, que a gente não aceita que seja feita uma política de deportação como o governo Trump está fazendo. Então a tensão estava estabelecida. Lembrando que a prefeita de Los Angeles e o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, eles são democratas, ou seja, são contrários às políticas também republicanas. Com as manifestações acontecendo, o Gavin Newsom, claro, utilizou as suas forças policiais para tentar conter as manifestações, não foi muito bem sucedido, principalmente na sexta e no sábado. No domingo até teve uma certa amenização dos protestos, né? Mas que voltaram com muita força na segunda-feira. E aí entra o que eu estou discutindo com vocês, que é a pauta polêmica da questão, né? Por quê? O Trump, ele fez questão de utilizar a sua Guarda Nacional. Professor, o que é a Guarda Nacional, né? A Guarda Nacional, ela é um órgão composto de 419 mil membros ali, pelo menos em 2023, que é dividida entre Guarda Nacional do Exército e a Guarda Nacional Aérea. Geralmente, ela faz parte de uma força do poder estadual, embora o treinamento e o financiamento esteja a cargo do poder federal. É utilizado em situações de emergência. Então, por exemplo, teve os incêndios ali na Califórnia. A Guarda Nacional, ela foi utilizada numa tentativa ali de resgate, enfim, de ajuda, né? À parte social. Quando a gente teve, por exemplo, a questão da invasão ao Capitólio, também foram convocados membros da Guarda Nacional para fazer a proteção. Na época do George Floyd, por exemplo, o movimento Black Lives Matter, a Guarda Nacional ela também foi convocada. Mas geralmente não geralmente, na verdade, né, o poder estadual, o governo estadual, que ele faz o comando dessas ações, e até poderia, em alguns casos específicos, o poder federal, ou seja, o Trump, fazer essa convocação. Mas geralmente é em anuência com o governo do estado. Nesse caso, pela primeira vez nas últimas 6 décadas, a gente teve a convocação da Guarda Nacional sem autorização do governo estadual. Tanto que o Gavin Newsom falou que as forças policiais poderiam dar conta tranquilamente, mas o que o Trump quer fazer é uma espécie de espetáculo, porque sabe que existem alguns problemas internos no seu governo, briga com o Elon Musk, guerra comercial, a possível volta da inflação, não vai cair a taxa de juros, então está utilizando a questão de Los Angeles, na Califórnia, como uma espécie de espetáculo político para aumentar a sua popularidade. E dentro desse contexto, a gente teve, por exemplo, só em 1965, quando Lyndon Johnson, que era o então presidente dos Estados Unidos, fez a convocação da Guarda Nacional no estado do Alabama sem autorização do governador, mas porque eram protestos em relação a direitos civis, e eu diria que o governador ali, né, naquele contexto, era um cara mais a favor da segregação racial. Ou seja, geralmente, desde 65 não era utilizado dessa maneira, você tem uma coalizão entre o governo estadual e o governo federal. O Trump alega que leis federais estão sendo desrespeitadas e por isso houve a coordenação, né, o chamamento aí dessa Guarda Nacional. Claro, galera, cada um defendendo seus interesses, mas eu diria que o Gavin Newsom não concorda e falou que pode abrir até um processo contra o Trump. O Trump falou que não vê nenhum problema em prender o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia. Então essas tensões federalistas, né, dos Estados Unidos, que é um país onde os estados têm muita autonomia para legislar e criar suas próprias leis, vem aumentando as tensões, inclusive do ponto de vista, claro, constitucional. Isso deve ser julgado quem está certo pela justiça dos Estados Unidos.
Só que dentro desse contexto, como as manifestações elas estão ficando mais violentas, a gente tem cenas, pessoal, de pessoas com bandeiras ali do México, tribulando, tacando fogo em carros, tacando pedra, atingindo, por exemplo, locais, né? A própria Guarda Nacional, por enquanto, está ajudando na defesa das forças policiais e na proteção de prédios, estabelecimentos do ICE. Isso pode fazer com que talvez eles tenham que agir como força de polícia. E aí seria teoricamente inconstitucional, porque precisaria de uma outra autorização do governo Trump para que ele possa agir dentro do estado da Califórnia sem autorização do estado da Califórnia. Uma confusão jurídica só. Pois bem, galera, enquanto isso, Pete Hegseth, que é hoje, né, o chefe do Pentágono, ele anuncia que ele vem olhando com muita cautela o que vem acontecendo, esse caos social, e pode acionar até os Marines, que a gente fala os fuzileiros navais dos Estados Unidos, para exercer determinadas ações. Poxa, galera, forças militares de caráter federal agindo para coibir manifestações é tenso. E enquanto eu editava aqui o vídeo para vocês, realmente foi confirmado, e a gente fala de 700 fuzileiros navais que estão sendo enviados para Los Angeles e devem chegar nas próximas 24 horas. Outro ponto importante, o próprio Trump vem fazendo ali os seus X, os seus Truth Social, deixando muito claro que nesse momento é para prender todas as pessoas que usam máscara, inclusive colocando que multidões violentas estão atacando, e a ordem será restaurada a todo custo. Por que os manifestantes estão usando máscara? Porque grande parte deles, claro, galera, são indocumentados. E hoje, quando a gente fala do uso de inteligência artificial, de câmeras, de reconhecimento facial, eles poderiam ser facilmente identificados. Então, para evitar essa política de deportação, coisa que eu, enfim, né, não acho que o Trump ele vai arregar nesse sentido, né, que ele vai voltar atrás. Porque ele sabe que grande parte da população, do país como um todo, apoia esse tipo de medida, talvez não agindo de maneira violenta, né, mas apoia as políticas de deportação do Trump. Eu acho que ele vai querer focar muito mais nisso do que eventualmente nas suas falhas, como as suas brigas políticas com o Elon Musk, ou até mesmo a questão da guerra comercial e a volta da inflação. Faz sentido para o Trump, né, comprar essa briga frente ao seu eleitorado. E até mesmo o Elon Musk, e eu venho trazendo isso para vocês, né, galera, toma cuidado porque essa briga entre Elon Musk e Trump é prejudicial para os dois lados. Poxa, existem vários contratos federais da Tesla, da SpaceX, por exemplo, que poderiam ser rompidos e seria péssimo para o Elon Musk, que já foi várias vezes subsidiado, auxiliado pelo próprio governo americano. Mas também seria péssimo para os Estados Unidos, que precisa dos satélites da Starlink, que precisa da SpaceX, por exemplo. Então, é uma coalizão necessária, tanto do ponto de vista da empresa privada da SpaceX, como também do governo federal. E ontem já tinha tido, né, o próprio J.D. Vance colocando, não, seria ótimo se eles voltassem a conversar, e hoje, por exemplo, Elon Musk fez questão de colocar nas suas redes sociais que ele não concorda com essas manifestações com a bandeira do México, da maneira como vem acontecendo, e até mesmo fez um retweet, né, um react, não sei como falar agora, né, como de plataforma, de uma fala do Trump. Pô, sendo que ele falava do caso do Jeffrey Epstein, a questão de 2 dias atrás, e até apagou também isso. Ou seja, aparentemente, os dois vêm aparando as suas arestas. Não acho que vão voltar a ser amigos agora, né, em curto prazo, mas é necessário tanto para os interesses federais, como também para os interesses privados. Ou seja, galera, eu vou atualizando vocês, porque está uma situação perigosa, que pode escalar para algo ainda pior, caso as manifestações não sejam cessadas em um futuro próximo. Em uma região que existem muitos hispânicos, vários deles indocumentados, e querendo ou não, óbvio que não é a maioria, mas uma maioria até membro de gangues. Por exemplo, na sexta-feira a gente teve a prisão de quase 50 pessoas, 4 membros de gangues, segundo o governo americano. É óbvio que a tensão social é bastante alta em Los Angeles. Enquanto isso, galera, temos também na Rússia o Vladimir Medinsky, para quem não sabe, é o porta-voz do Putin, pelo menos na guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele que está liderando, né, a comitiva de negociação junto aos ucranianos. Ele colocou que hoje existe o perigo de uma guerra nuclear e do fim do mundo caso a OTAN não haja com a sua o devido respeito em relação aos russos. Segundo ele, se o conflito for interrompido na linha de frente e não houver um acordo de paz real, apenas um cessar-fogo, então isso vai se transformar, e aí ele começou a confundir, né? Aquele conflito lá no Azerbaijão, aquele conflito ali na Armênia, querendo se definir a Nagorno-Karabakh, né? Que é uma região que historicamente é disputada entre os dois lados e que vira e mexe reacende o conflito. Ou seja, o que ele quer dizer, se a gente tiver uma paz real e ficar uma disputa territorial, como acontece entre Azerbaijão e Armênia,
Segundo ele, depois de um tempo, a Ucrânia, junto com a OTAN e seus aliados, vai tentar retomar o território, e isso vai ser o fim do planeta. Será uma guerra nuclear. Ou seja, segundo ele, a Ucrânia tem que aceitar que os territórios de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e Crimeia não pertencem mais à Ucrânia, e hoje pertencem à Rússia. Não pode ficar uma questão morta, tipo, aceito em curto prazo, mas sabe que no futuro a gente vai querer lutar por esse território. Não pode ser. A Ucrânia tem que aceitar a realidade que perdeu esses territórios. Colocando, inclusive, que se a Ucrânia tivesse aceitado fazer um tratado de paz lá em 2022, para quem não se lembra, começaram algumas negociações à época entre representantes da Rússia e representantes da Ucrânia, até com a Turquia intermediando, só que, segundo a Rússia, o Boris Johnson, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, o próprio Biden ficaram incentivando, não, Zelensky, não faça um acordo agora, dá pra gente lutar, reconquistar territórios. Segundo Vladimir Medinsky, à época o acordo era mais brando. Só que agora, como a Rússia conseguiu avançar em regiões mais sensíveis do território ucraniano, o acordo vai ser mais pesado para o Zelensky. Ele ainda não falou publicamente, mas todas as mídias, até o The Economist colocou que a Rússia está avançando, e eu venho trazendo para vocês, numa proposta de ofensiva, a ofensiva de verão contra o solo ucraniano, pegando principalmente a região de Sumy e a região de Kharkiv, concentrando tropas que estão avançando em direção ao nordeste da Ucrânia. Talvez o grande ponto seja tentar desmobilizar as forças ucranianas da frente de batalha nos territórios como Donetsk e Lugansk, que são mais estrategicamente importantes para os russos, fazendo com que a Ucrânia diversifique suas defesas e seja obrigada a mandar soldados para a frente de batalha no Nordeste, enfraquecendo as áreas do Sudeste, que são mais estratégicas para a Rússia, e favorecendo o domínio completo dessas áreas. Ou seja, uma grande ofensiva russa aparentemente se aproxima. E o Mark Rutte hoje, que é o líder da OTAN, ele fez um pronunciamento, mais uma vez polêmico, hein? Colocando que a Rússia, dentro de 5 anos no máximo, poderá atacar o solo da OTAN. Não só o solo ucraniano, mas o solo dos países da OTAN. Segundo ele, tá? Eles, os russos, se uniram à China, Irã e Coreia do Norte. A máquina de guerra do Putin não está desacelerando, pelo contrário, está acelerando. A Rússia está se reconstituindo com toda a força e tecnologia da China e produzindo armas mais rápidas do que a gente poderia pensar. Em termos de munição, por exemplo, os russos produzem em 3 meses o que nós levamos 1 ano para produzir, nós, OTAN, né? Os russos vão produzir só nesse ano 1.500 tanques, 3.000 veículos blindados e 200 mísseis Iskander esse ano. Todos estamos no Oriente, já que os mísseis russos viajam em velocidades muito superiores ao som. Não existe Oriente e Ocidente, e sim OTAN, ou seja, o bloco militar deve pensar de maneira uníssona. Tanto faz se é Espanha, tanto faz se é Reino Unido, não falou exatamente dos Estados Unidos, né, que está se distanciando um pouco das ações, mas muito possivelmente quis falar também dos Estados Unidos, alegando que os europeus não devem achar que a guerra está somente nos países bálticos ou na Polônia. E desse ponto de vista eu concordo com ele, né? Porque hoje a gente fala, por exemplo, de mísseis, tem capacidade de atingir em pouquíssimo tempo os países também da Europa Ocidental. Ah, nossa, eu vou ser atacado uma distância de 2 minutos. Ah, eu sou 5. Cara, não muda tanta coisa assim, entende? Então a OTAN está pensando, tentando se defender numa coalizão mais forte. Será, galera, que vai rolar? Enquanto isso, Israel, nós temos um agravamento das tensões políticas. Por quê? Eu já venho trazendo para vocês que existe uma polêmica bastante forte de Israel, que está, pô galera, a gente vai fazer praticamente 2 anos aí daqui a pouco, do atentado que o Hamas fez contra o Estado de Israel. E aí as forças militares israelenses foram convocadas, e a gente fala de reservistas. Reservistas que são administradores, professores, engenheiros, geógrafos, né, e por aí vai, que estão sendo colocados na frente de batalha. E isso representa custos, até porque Israel tem que mobilizar praticamente todas as suas fronteiras, seja na Cisjordânia, seja no Líbano, seja na Síria, seja na faixa de Gaza. Talvez no Egito seja um pouco mais moderado, pelo menos hoje, né? Mas enfim, existem tensões envoltas em todas as fronteiras aí de Israel. Então os custos militares eles são muito elevados e os custos sociais também. Hoje, segundo o Estado de Israel, existe um déficit de militares de 10.000 soldados. E aí fica a questão, precisamos de mais reservistas. Existe um nicho, uma classe em Israel, que são os ortodoxos, que eles não precisam fazer o seu serviço militar obrigatório. Porque pela própria formação do Estado de Israel, tem o cidadão, entre aspas, comum, que tem que defender o Estado, e tem os ortodoxos, que tem que se aprofundar nas leituras para a constituição, para a formação de um Estado
que respeite, né, os princípios sociais, culturais, religiosos de uma sociedade, né, da Torá e dos livros religiosos judeus. A questão é que essa medida vem tendo uma desaprovação cada vez maior. Depende da pesquisa que você pega, a gente fala de 80%, 85% da população que não concorda com essa política dos ortodoxos não serem convocados para a frente de batalha, só, entre aspas, ficarem estudando a sociedade e as escrituras sagradas de Israel. Há uma força política muito grande que quer convocar esses ultra-ortodoxos para a frente de batalha. Só que tem um problema. O governo Benjamin Netanyahu é um governo muito frágil. O seu partido Likud teve que se associar com uma série de partidos menores, ortodoxos religiosos, para montar o seu governo. Vocês percebem que ele está um pouco contra a parede? Se os partidos ultra-ortodoxos, como por exemplo o partido Shas, é contra a convocação desses ortodoxos, eles podem tirar o apoio e essa coalizão frágil que sustenta o governo Benjamin Netanyahu pode cair. Professor, então ele não pode deixar que os ultra-ortodoxos sejam convocados e agir contra uma maioria de 80% da população que não vê mais sentido os ortodoxos não serem convocados para a frente de batalha? Ou seja, se ele não convoca, a sociedade pressiona ele, né, 80% da população. Se ele convoca, a direita que o sustenta no governo com essa coalizão frágil também cai. Tanto que, por exemplo, hoje, a liderança do Shas falou que não quer, do partido, né, que não quer derrubar um governo de direita, mas que está no limite. Na quarta-feira, a oposição está querendo colocar para votação uma série de propostas, dentre as quais, aproveitando essa fragilidade do governo Benjamin Netanyahu, pressionado pelo insucesso do resgate dos reféns, do aumento da pressão internacional e pela convocação dos ultra-ortodoxos, de um pedido de impeachment. Ou seja, estamos falando, talvez, de uma queda do governo Benjamin Netanyahu. Enquanto isso, cara, a embarcação Medellin, que é formado por uma série de militantes a favor do movimento palestino, colocou ali um barco que saiu do território da Itália, atravessou parte do mar Mediterrâneo e iria em direção à faixa de Gaza, com algumas figuras importantes, como a própria Greta Thunberg, que ficou conhecida, né, por conta do How Dare You, a questão climática, enfim, mas age também em outros setores, como energias limpas, como a questão palestina. O Thiago Ávila, que também é um militante pela defesa aí da causa palestina, quer você goste, quer você não, galera, né, não é essa discussão que a gente está tendo. Eles pegaram ali ajudas humanitárias, principalmente alimentos e medicamentos, e estão levando em direção, ou estavam levando em direção ao território de Gaza. O Estado de Israel já falou que não ia deixar eles entrarem no espaço marítimo do território de Gaza, e quando eles estavam chegando mais próximo, eles foram interceptados pelo Estado de Israel. Galera, aparentemente sem nenhum tipo de violência, o Estado de Israel falou que todos eles estão indo em direção à costa de Israel. E eles vão ser mandados de volta para os seus países de origem, então, né, a Greta Thunberg, Thiago Ávila, tudo tal, e que o pouco de ajuda ali, ou ajuda significativa, simbólica que eles trouxeram, ou pouco de ajuda, depende da sua interpretação, né, que eles trouxeram ali em direção à faixa de Gaza, vai ser distribuído. Só que, claro, qual que é a crítica? É que a distribuição de alimentos hoje está sendo extremamente caótica, com a oposição em Israel, ou a comunidade internacional alegando que o Estado de Israel está boicotando essa entrega de ajudas. Quando Israel fala que, na verdade, é o Hamas, que fica sequestrando alimentos, medicamentos e não entrega para a população. Enfim, né? Fato é, galera, que Israel considerou que era muito mais uma atitude midiática do que, de fato, mandar ajuda humanitária, já que outros canais oficiais poderiam ser feitos em relação a isso. O Brasil se posicionou e falou, de acordo com os princípios da liberdade em águas internacionais, tem que libertar os tripulantes detidos, se de fato eles foram detidos, né? E é para remover as restrições à entrada de ajuda humanitária. Não só essas, mas toda a ajuda humanitária internacional. Ou seja, de novo, né, a pressão contra o Estado de Israel é grande, e não só de inimigos geopolíticos, como Síria, como Líbano, a Síria, enfim, né, a Síria mais ou menos aí até hoje, né? Mas também de membros um pouco mais neutros da geopolítica internacional. Enquanto isso, na Colômbia, a gente falou um pouquinho ontem, né, sobre uma situação caótica acerca de um atentado que foi feito contra o Miguel Uribe, que era o candidato de direita. Um parlamentar, inclusive o senador mais votado das eleições em 2022, que era um dos candidatos para concorrer, ou é ainda, né, para concorrer em 2026. Falo era porque ele sofreu um atentado, aparentemente, foram alguns tiros, sendo que 2 pegaram nele, um na sua perna e outro na sua cabeça. Ele teve que fazer a operação tanto na perna como também na cabeça, que é uma operação, obviamente, muito sensível. Segundo as informações médicas,
você não tem uma grande evolução, o paciente teve pouca resposta até a intervenção cirúrgica, e o governo colombiano suspeita, claro, de atuação ou de atividades criminosas, como enfim, né, que atua na Colômbia, ou de grupos políticos oposicionistas. Segundo o governo colombiano, 729 mil dólares serão dados para aqueles que levarem informações coerentes sobre o paradeiro, sobre a motivação desse ataque. Fato é, galera, que até agora descobriram só que foi com a utilização de uma Glock, né, que é uma arma aí, dos Estados Unidos, que foi comprada legalmente no Arizona. Por enquanto, eu suspeito que é o menino ali, né, o homem, garoto, enfim, de 15 anos. Ele não foi interrogado, até porque ele ainda está sob cuidados médicos, mas possivelmente depois do seu interrogatório teremos informações um pouco mais precisas sobre o que levou a esse atentado na Colômbia. E para finalizar, pessoal, hoje também, nós estamos às vésperas, esperando aqui, né, enquanto eu gravo para vocês, pelo menos, a reunião importante entre China e Estados Unidos. Mais uma vez, discutindo a questão da guerra comercial. Essa conversa, segundo a mídia, ela foi muito mais convocada pelos Estados Unidos do que pela China, porque acabou-se, né? Porque lembra que o Trump falou, a China não está cumprindo os acordos de Genebra e tal. Acho que, poxa, a gente cumpriu sim. Que acordo de Genebra que não está sendo cumprido? Depois, segundo a mídia, o que a China não está fazendo é ampliando a exportação dos minerais terras raras. Então, a grande discussão hoje, na segunda-feira, muito possivelmente vai ser centrado nos minerais terras raras. Como eu sempre trago para vocês, a China hoje, além de ter uma enorme reserva, ela principalmente monopoliza mais de 70% do processamento desses minerais, que se não forem exportados para os Estados Unidos, comprometem o setor de segurança, o setor de tecnologia, setores super estratégicos da economia americana. Então estamos às vésperas esperando, né, que seja feito algum tipo de acordo comercial para que pelo menos os americanos tenham um pouco mais acesso de minerais terras raras. Fato é, galera, que esse é um ponto-chave para os chineses de domínio sobre a situação da guerra comercial. Sim, se os chineses resolverem suspender as exportações, claro que isso compromete a economia chinesa, mas compromete muito mais, pelo menos em curto prazo, a sociedade, a economia, a política e a própria defesa, né, dos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.